Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro Loucura sobre o Novo Prisma, Estudos Psíquico-Fisiológicos, escrito por Bezerra de Menezes. Mais uma vez eu lembro a todos que os capítulos são muito longos e por isso eu cortei para que fique mais fácil para todos, certo? Então, convém pegar o arquivo anterior, dar uma escutadinha no fim e pegar o capítulo seguinte. Isso para aqueles que estão acompanhando à medida que vai caindo no canal, certo? Lembro também que os primeiras leituras, o Bezerra está nos falando sobre os vários tipos de mediunidade, para mais adiante nos falar sobre as consequências desse desequilíbrio. Vamos continuar então, já no segundo capítulo. A primeira hipótese não pode ser aceita. Se os espíritos pudessem fazer sua evolução sem recurso a um corpo para a vida de relação, ou antes, se Deus assim tivesse disposto, nenhuma vida corpórea teriam tido. O fato, pois, de ter Deus ligado o espírito ao corpo, embora por um tempo limitado, para que dessa forma se desenvolva e progrida, diz bem claro que tal união é condição essencial do plano divino. Sim, se pela existência corpórea que temos se evidencia que tal modo de existir é necessário ao progresso do espírito, lógico que ele indispensável até que complete esse progresso. No que entende com a matéria, e nesse caso a criança que morre, sem ter feito na Terra nenhum progresso, não pode ir realizá-lo no espaço, porque seria isso a prova da desnecessidade de ter vindo a esta vida. Ou seja, se essa criança, falo eu agora, meus amigos, partiu do plano físico em tenra idade, é porque ela precisava desse tempo, talvez ela, talvez a família. Nós não temos noção dos detalhes, mas seja como for, é o correto. E essa criança voltará em nova oportunidade para cumprir o trabalho que tiver no momento sendo necessário. Vamos continuar. Na Terra, pois, a matéria, o corpo, é o esmeril essencial à lapidação do brilhante bruto ou espírito atrasado. Não quer isso dizer que no mundo invisível os espíritos não progridam, mas sim que há progresso que só pode ser realizado em trato com a matéria, que só quando ele é completamente realizado é que o espírito pode deixar de viver em relação com a matéria. A matéria, é o esmeril, é o buril que nós temos, porque arrastando naturalmente o espírito à satisfação de desejos impuros, obriga-o à resistência, de onde a luta, e por ela o progresso. Além de ser isso uma verdade provada pela cosmogonia espírita, e que, por tudo isso, fica banida a primeira hipótese, que está na leitura anterior, acresce que a segunda oferece uma perspectiva arrebatadora, fala à razão e ao coração, patenteia o mistério da união íntima da justiça, da misericórdia, da lei de Deus, lei que só castiga por amor e só premia com justiça. A vida corpórea, sucessivas e solidárias são o único meio de se harmonizarem a liberdade humana e a justiça divina. Sigamos a marcha do espírito criado e imperfeito para a perfeição e reconheceremos a verdade deste conceito. Aquele que, em sua primeira existência, deu boas provas e recebeu o prêmio de animação, volta a fazer novas, de mais alto alcance, e voltará até que conquiste o maior grau de progresso no mundo em que iniciou a vida hominal. Aquele que deu ruins provas, que recebeu castigo corretivo, demora-se a sofrê-lo num espaço, até que se arrependa do mal que fez, deseje repará-lo para entrar nas vias de progresso. Essa modificação, dependente de sua vontade, produz a atenuação de suas dores, e logo a esperança toma o lugar do desespero,
A fé enche-o de bons desejos e nova existência corpórea, não somente progressiva, mas também reparadora, lhe é oferecida como meio de provar a sinceridade de seu arrependimento e de lavá-lo das passadas faltas, colocado nas mesmas condições em que as cometeu, isto é, nas condições de ser humano. Volta, pois, bem disposto, e se não falir, de novo seguirá, como que em sua primeira existência Deus deu provas, a linha reta do progresso. Se, porém, falir novamente, isto é, se reincidir nos erros, sofrerá maiores penas e voltará em mais dolorosas existências corpóreas. Faço eu novamente uma observação. A gente precisa banir de nossa mente a questão de castigo. Não é castigo, é consequência. Se você sai na chuva sem uma proteção, o que acontece? Você fica molhado. Ficar molhado não é castigo, é consequência. Se você põe a mão no fogo e tem um ferimento, isso não é castigo, é consequência. Então, as más atitudes acarretam consequências. Se nós não cometemos erros, nós não temos consequências. Se nós fazemos bons atos, nós também temos boas consequências. Tudo na vida é ação e reação, é atividade e resultado. Tudo no universo é assim. Se você pega uma sementinha qualquer de uma flor, e planta, qual é a consequência disso? Vai nascer uma planta. Não é verdade? É por aí o caminho. Vamos continuar. É intuitivo que a divisão do tempo em períodos alternados de vida corpórea e de vida espiritual realiza um sistema de superior concepção. O que caiu no estado de vida corpórea vem reparar a falta, no mesmo estado. É por isso que as vidas múltiplas são uma necessidade. Se a reparação se fizesse sem o concurso do corpo, principal ator da queda, além de ilógico e irracional, pouco ou nenhum valor moral teria. E a magnitude desse sublime plano mais sobressai em razão da lei que apaga no espírito, desde que reencarna, a lembrança do que foi e do compromisso que tomou quando desencarnado. Isso que esquece para ter plena liberdade na prática reparadora, poderá ser-lhe patente na nova existência espiritual, desde que tenha conquistado merecimentos para ligar as duas existências, delituosa e reparadora. Vamos pensar. Nós temos aulas na escola. O professor ensina vários conteúdos. Como é que você vai saber se você aprendeu ou não? Você tem que responder sobre aqueles conteúdos sem o acesso ao livro. Aquilo tem que estar dentro de você, aquele conhecimento. É o que se passa. Nós, no plano espiritual, temos as aulas. Nós sabemos o que é certo e errado. Então, a gente volta à carne, tira de nossa mão o livro, que é o conhecimento que foi dado, para ver se nós somos capazes de agir corretamente como nos foi ensinado. Para vocês verem, tudo se repete. A vida na matéria é igualzinho na vida espiritual. Nós só precisamos perceber isso. Mas vamos continuar a leitura. Nem se diga que a ignorância do passado e do que lhe é obrigação presente tira os fundamentos da luta, que é a condição de todo progresso. As resoluções sérias e profundas gravam-se por tal modo no espírito que este, embora não saiba por quê, pratica-as rigorosamente na vida corpórea. Só as resoluções fracas e insinceras se apagam, desde que o espírito perde a memória de as haver tomado. A prova dessa verdade, que constante observação, está no fato de mostrarem às crianças, antes de terem consciência, boas ou mais disposições morais. A luta que põe em ação a liberdade não falta. Por faltar a memória do passado e a ciência do presente, o ser humano, o espírito, em provas pela reencarnação, sente no correr da vida e em seus variados lances um duplo arrastamento em opostos sentidos. Mas a gente sabe, né, amigos? Se a gente tem uma tentação, devo fazer isto ou aquilo,
O nosso coração sabe o que é certo. Quando nós escolhemos o errado, é com consciência de que erramos. Continuando. Os sentimentos do passado, a que chamaremos natureza velha, arrastam como trilha seguida na existência ou existências condenadas. O propósito feito de emendar-se, a que chamaremos natureza nova, arrasta-o para o caminho da regeneração, pelo repúdio dos antigos abusos. É o que Mestre reconheceu, mas sem luzes para o bem compreender, ensinou que há no ser humano a alma e a besta. A alma está no ser humano novo, bem disposto a bater-se sempre com a besta. O ser humano velho, arrastado pelas paixões que o dominam. Se o propósito de se desfizer o mal feito não for sincero e entranhado, isto é, se o espírito, embora o acreditasse, não arrancou completamente de si os maus instintos que o dominaram, a luta entre a natureza velha e a natureza nova, entre a alma e a besta, tem toda a probabilidade de terminar pela queda e pela reincidência. Se, porém, o espírito renunciou sinceramente àqueles maus instintos, todas as probabilidades são em favor de seu reerguimento, da reparação, do fiel desempenho do compromisso tomado. Como quer que seja, não acaba aí nossa missão na Terra, porque se nos lavamos das faltas que fizemos, outras cometemos, porventura mais leves, que reclamam igual lavagem. O progresso por este molde pode ser lento, mas é infalível. Desde que um espírito criado em um mundo de iniciação tenha adquirido o máximo desenvolvimento que aí se pode alcançar, mediante maior ou menor série de vidas aí passadas, é chegado o momento de subir a um mundo imediatamente superior. Do que fica exposto sobre essa primeira fase da evolução espiritual, resulta já um fato bem digno de atenção. Uns espíritos seguem, sem desvios, ao alto destino humano, encurtando assim o tempo de sua viagem, ao passo que outros ficam, tempo esquecido sem caminhar, ou caminham por desvios que alongam indefinidamente o tempo da jornada. Não é, portanto, a maior antiguidade, mas o maior esforço dos espíritos que explica muitas vezes seu maior adiantamento. O caso, porém, é que desde que um espírito mais velho ou mais moço tenha adquirido o máximo saber e a máxima virtude de um mundo, sobe necessariamente a mundo mais adiantado. Aí será dos últimos, dos mais atrasados, intelectual e moralmente. Porém, de degrau em degrau, enérgica ou frouxamente, subirá ao fastígio do saber e da moralidade desse novo mundo, como já o fez no outro. Sócrates, Platão e muitos outros, que admiramos, nem foram criados com a elevação que ostentaram, nem a adquiriram na vida em que foram, com tais nomes conhecidos. Vieram ao nosso planeta de outros inferiores, apareceram nele fazendo parte das classes atrasadas, e foram com outros nomes em outras existências, subindo até aquele grau em que os conhecemos, e hoje, em que altos planetas habitarão? Assim, passando de mundo em mundo, e de um sistema mais atrasado aos mais adiantados do sistema, vai o espírito desenvolvendo sua perfectibilidade, vai se aproximando do altíssimo destino humano, até chegar a Deus. Há, porém, uma importante consideração a fazer sobre o modo por que os espíritos envolvem, desde a criação até a maior perfeição humana. Como vimos, eles vão sempre subindo, e à medida que realizam um certo grau de progresso, vão habitar em mundos correspondentes a seu estado de adiantamento. Dá-se, portanto, a mais perfeita relação entre a categoria dos mundos e de seus habitantes, de onde percorrem os espíritos em sua infinita ascensão, as várias categorias dos mundos, desde o mais atrasado até o mais adiantado. Ora, pelo que observamos na Terra, parece razoável concluir que os espíritos se purificam, até se limparem de toda a mácula da matéria, por meio de toda espécie de sofrimentos. Daí a bem fecunda convicção de que mundos dos inferiores, sendo habitados por espíritos atrasados, são a sede do mal. São mundos de provações, são verdadeiras escolas entre os espíritos vêm fazer ginástica moral, e onde os que, não resistindo à atração do mal, se demoram até que se
até que, avigorados pelo exercício, podem, revestidos de reais merecimentos à sua custa e por seu esforço adquiridos, subir à mais alta sociedade, para o qual entram por direito e não por favor. Assim pensam, como vistos de razão, os que têm por verdade aquilo que vem, pensam falsamente. O mal não tem existência própria. Não pode, portanto, inquinar, como seu vírus, qualquer mundo ou pessoa. O mal é um modo de evolução do espírito com o calor, da evolução de um planeta. No princípio, a atmosfera do corpo celestes é incandescente. Com o tempo e à medida que seus corpos vão sofrendo transformações, o calor vai diminuindo até descer a uma temperatura suportável. E daí vai sempre baixando até as condições da Terra, em que os pontos mais afastados da elíptica, percorrida pelo Sol, resfriam e gelam. A julgar-se pelo que observamos com relação ao nosso planeta, sua evolução, apesar de bem adiantada, como revelam os vulcões extintos, a ausência de aparição de novos e a doce temperatura da maior parte da sua superfície, ainda não é chegada ao seu tempo, como o provam os vulcões ativos e os desequilíbrios de sua temperatura superficial. A julgar-se, dissemos, pelo que aqui observamos, muito bem, que baixar a temperatura dos planetas, mas chegarem às condições de passagem a uma ordem superior. Um dia, é presumível, todas as regiões da Terra gozarão da temperatura invariável e amena. Sua superfície será naturalmente expurgada de todo elemento mórbido e dotada de elementos favoráveis à prolongação da vida de seus habitantes. Por outra, um dia, este mundo de dores e sofrimento se transformará em mundo de bem-estar e de gozo, onde os espíritos que aí encarnarem farão seu progresso, não mais entre lágrimas e espinhos, mas sim por entre sorrisos e flores. O que dizemos da Terra é que o tem sucedido e o que sucederá a todos os mundos que povoam o universo. O mal segue as mesmas graduações, ou ante os espíritos fazem que ele passe por análogas transformações. Enquanto o espírito é rude no princípio de sua evolução, seus instintos são materiais, de onde o desenfreamento de todas as paixões. Avançando em sua carreira, queremos dizer, avançando em sua desmaterialização, aqueles instintos se modificam à sua natureza, se corrige ao ponto de já ter consciência de que a felicidade não consiste no gozo material, na satisfação das paixões carnais, a ponto de já ter a intuição do fim para que foi criado. Avançando mais e mais, chega a compreender a diferença entre a vida espiritual com suas claridades e a material com seus precipícios e negros abismos. Desse ponto em diante, renuncia ao seu passado e abraça a clara luz, que não se extingue, e desde então vai sempre, sempre, sempre adquirindo maior intensidade e brilho. Abandona, enfim, os sentimentos de que emanavam como miasmas metíficos todas as infinitas espécies do mal. Não é, pois, este senão modos de evolução dos espíritos, enquanto atrasados. É como o fético que exala o indivíduo que não se lava, mas que não mais se sente, desde que ele se tenha ensaboado. Semelhantes os que se adiantam e limpam-se dos sentimentos que geram o mal, nem mais o produzem, nem mais podem ser por ele contaminados. Há, por consequente, duas fases bem distintas da evolução humana. A que se caracteriza pela preponderância dos sentimentos materiais e a que se caracteriza pela ausência de tais sentimentos, ou que as consiste no desprezo da lei e a que consiste na submissão da lei. Enquanto não passamos da primeira, progredimos, mas sofrendo, porque enquanto houver no espírito um mau sentimento, tem ele que arrancá-lo por dolorosa operação, visto que o antídoto do mal é a dor. Desde, porém, que passamos a linha que supera as duas fases e entramos na segunda, fazemos o progresso que não se limita a vencermos o mal que inoculamos, mas que se estende à glorificação do nosso ser, que reclama esforço eterno. Fazemo-lo gozando alegrias e felicidades, sempre crescentes, mas sem as nuvens que as ensombrem.
Correspondentemente, enquanto percorremos a primeira fase, habitamos mundos mais ou menos atrasados, purgatórios ou infernos, se assim podemos considerar os de provas e expiações. Entrando, porém, na segunda fase, vamos habitar mundos mais ou menos adiantados, verdadeiros paraísos, cujas condições felizes requintam à medida que sobem, e nós subimos na infinita escala. Este período de progresso, sem amarguras, tem uma duração infinita, de modo que o espírito nunca cessa de subir. Assim, se nós gastamos milhares de séculos nos mundos inferiores, não tem fim a vida que teremos nos superiores. A perfectibilidade humana é, pois, um movimento eternamente ascendente, sem jamais chegar à perfeição absoluta, porque perfeito, em absoluto, só Deus, mas que chega a um estado deslumbrante no qual, do que fomos da terra, só aguardamos a essência apurada e depurada. A perfectibilidade humana chega a um grau tão elevado que não há para o espírito ponto escuso no plano majestoso, ainda para nós quase completamente misterioso, na criação universal. Em cada degrau da infinita escada, rebentam o nosso ser faculdades novas que possuímos latentes e que nos são instrumentos para devassarmos novas e arrebatadoras relações da criatura com o Criador, o ser humano com a natureza e com Deus. Antes de termos ascendido à Terra, no tempo em que vivemos em mundos mais atrasados, não usávamos, porque não nos era oportuno, de todas as faculdades que aqui nos são apanágio, e nem sequer suspeitávamos de que as possuíssemos. Também por isso nunca tivemos a perspectiva das grandezas que esmaltam o panorama que hoje descortinamos. Eu quero aproveitar a oportunidade para contar uma coisa para vocês. Há muitos anos, muitos mesmo, o Dr. Bezerra de Menezes, que está nos falando tudo isso, ganhou a possibilidade de ascender a mundos mais elevados. Sabe o que ele disse? Não, eu quero ficar aqui na Terra com os meus irmãos enquanto houver uma pessoa precisando de minha ajuda. Veja que tão grande alma é essa do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele continua aqui entre nós, nos seus planos espirituais, ajudando-nos a todos com material, com vibrações, com socorro, com ajuda de toda a natureza, para que nós possamos também evoluirmos e subirmos junto com ele para planos mais altos. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na continuidade de nosso estudo. Abraços!